Aleluia, bom dia, tudo bem com você? Como foi a sua noite de sono, o seu amanhecer? Eu tenho certeza que está sendo uma bênção na sua vida. Deus tem uma bênção especial para nós nesse dia, mais uma vez. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar mais uma vez juntos, Senhor, na Tua presença, para nos alimentar com a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor. Fala aos nossos corações, abençoe a cada um que está comigo nesse devocional, abençoe a cada família, Senhor, abençoe o nosso Brasil. Eu te peço uma bênção especial sobre a nossa nação. Senhor, abençoe também cada missionário, cada pastor, cada pastora. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre os teus obreiros, Senhor. Amém. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho de Lucas e já estamos no capítulo de número 17. Já estamos próximos do final, hein? O Evangelho de Lucas, ele possui 24 capítulos. Nós já estamos no 17 e é muito bom ter a sua companhia aqui. Diz assim, capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Tem uma outra Bíblia aqui, a Bíblia de aplicação pessoal, tem o título Jesus fala sobre o perdão e a fé. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aí, aqui Jesus está ensinando o que nós devemos fazer. Se alguém pedir perdão, perdoar, mas é perdoar de verdade. Não é perdoar só porque está fazendo bonitinho na frente de outras pessoas, não. E Jesus vai ensinando aos seus discípulos como exercitar a sua fé. E Jesus compara, ele diz assim, se vocês tivessem fé do grão de mostarda, o grão de mostarda é bem pequenininho, dirias a esta amoreira, sai-te daqui e planta-te no mar, e isso aconteceria. Isso é fé, mas é uma fé firme no Senhor Jesus que pode fazer, e muitas vezes a nossa fé, ela fraqueja, não é? Eu tenho fé que isso vai acontecer, mas será que é verdade que você tem fé mesmo? E quando acontece, muitas vezes a gente diz, meu Deus, nem esperava por isso. Mas você não estava com fé? Você não falou? Então vamos continuar aprendendo com o Senhor. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Olhe que capítulo maravilhoso nós temos hoje também para nos alimentar. Jesus, ele ensina a respeito do perdão. Jesus, ele fala a respeito da cura dos 10 leprosos que procuram a cura. Eles falam: tem misericórdia de nós. Era um grupo. E interessante que aqui Jesus não diz a ele: vocês estão curados. Não, Jesus diz o quê? Vai e se apresente aos sacerdotes. E no caminho, eles descobrem que estão curados. Não tem mais aquela doença. Mas só um volta dos 10. E interessante que Jesus faz questão de dizer, de frisar: só um voltou. E era samaritano, ele era estrangeiro. Quer dizer, os outros não voltaram para agradecer. E Jesus preza também pela nossa gratidão. Às vezes nós recebemos uma bênção de Deus e nós não agradecemos. E nós precisamos aprender a agradecer. Olhe que quando Jesus fala com aquele homem, ele diz assim, nós estamos no capítulo de número 17. Jesus fala a respeito disso. Ele diz assim: um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, agradecendo a Deus. Os outros não voltaram, e esse era samaritano. E ele pergunta: de onde estão os 9? Só você voltou, não eram 10? Né? Mas aí, esse que voltou ainda recebe uma bênção maior. Jesus diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Foi a fé. Jesus tanto curou o corpo quanto curou a alma. Que coisa maravilhosa. E Jesus continua falando aqui e vai ensinando a respeito, quando ele é interrogado pelos fariseus, perguntando quando é que vai vir o reino. Ele diz, o reino de Deus está entre vocês não estão vendo. E Jesus vai ensinando o que é que vai acontecer. Que a vinda dele será como um relâmpago. E que não é para ninguém sair atrás para pegar alguma coisa. Não, que Jesus vai voltar. A sua vinda é real, é verdadeira. E ele mostra os exemplos. Quando Noé entrou na arca, quando ele falou, quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, para não olhar para trás para pegar nada, que lembrasse da mulher de Ló. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus tem o cuidado de ensinar. E isso nos traz uma reflexão nessa manhã. Como nós estamos nos portando diante de Deus e diante da sociedade. Porque Jesus vai voltar. Nós precisamos estar prontos, estar sempre, a cada dia, nos preparando. Porque a volta de Jesus, nós não sabemos quando é, mas Jesus vai voltar. E nós precisamos estar preparados. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Nossa meditação hoje foi o capítulo de número 17 do Evangelho de Lucas, onde estamos lendo e meditando. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe e faça parte desse canal. É muito bom ter você aqui. Deus continue nos abençoando. Amém.